Oi, você sabe o que significa vestes de justiça, ou manto de justiça, ou vestes brancas? O que elas são? Como podemos usá-las? Quando voltamos as nossas mentes para os nossos primeiros pais, o manto branco da inocência foi usado por eles quando eles foram colocados lá no Santo Éden. Eles viviam em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Toda a fonte das suas afeições foi dada ao Pai Celestial. Uma bela luz suave, a luz de Deus, envolvia o Santo Par. Esse manto de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de inocência celestial. Se eles tivessem permanecido fiéis, isso teria continuado a envolvê-los. Mas, infelizmente, quando eles pecaram, eles cortaram essa conexão com Deus. E a luz que os cercava partiu. Nus e envergonhados, eles tentaram suprir o lugar das vestes celestiais, costurando folhas de figueira para cobrir-se. Isto é o que os transgressores da lei de Deus têm feito desde o dia da desobediência de Adão e Eva. Eles costuraram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pelas transgressões. Eles usaram as vestes da sua própria invenção. Por suas próprias obras, eles tentaram cobrir os seus pecados e se tornarem aceitáveis diante de Deus. Mas isso eles nunca podem fazer. Nada pode um homem inventar para suprir a perda desse manto. Nenhuma roupa de figueira, nenhum vestido de cidadão mundano pode cobrir aqueles que se sentam com Cristo e os seus anjos nas bodas do Cordeiro. Somente a cobertura que o próprio Cristo providenciou pode nos preparar para aparecer diante de sua presença. Esta cobertura, o manto de sua justiça, Cristo colocará sobre toda a alma arrependida e crente. Em Gênesis 2:25, vimos que em sua inocência, Adão e Eva estavam nus com relação à roupa artificial, mas eles estavam cobertos com um manto de luz. E o que é que diz na palavra? E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Primeiro resultado do pecado de Adão e Eva foi a nudez. As vestes de folhas de figueira representam as desculpas que eles criaram para os seus pecados. Neste ponto, eles não estavam verdadeiramente arrependidos. E em Gênesis 3:7 nos diz: E os olhos de ambos foram abertos, e eles reconheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Embora Adão e Eva tivessem feito uma cobertura de folhas de figueira, eles ainda se sentiram nus quando Deus veio procurá-los. E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E em Isaías 64:6 a palavra de Deus nos diz: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Com a morte do Cordeiro, a nudez de Adão e Eva foi coberta. A morte do Cordeiro fez Adão e Eva se arrependerem, porque agora eles entendiam verdadeiramente qual era o preço do pecado. E em Isaías 61:10 nos diz: Regozijar-me-ei grandemente no Senhor, e minha alma se alegrará no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação. Ele me cobriu com um manto de justiça. Meus queridos, este manto, tecido no tear do céu, não tem nenhum tipo de invenção humana, nem um único fio. Cristo, em sua humanidade, elaborou um caráter perfeito e ele nos oferece esse caráter. Toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. Tudo o que nós podemos fazer é contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E a palavra do nosso Deus diz que o pecado é a transgressão da lei, mas Cristo foi obediente a todas as exigências da lei. Ele disse a si mesmo: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando esteve na terra, ele disse aos seus discípulos: Tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Por sua perfeita obediência, ele tornou possível aos seres humanos obedecerem aos mandamentos de Deus. Quando nos submetemos a Cristo, nosso coração se une ao seu. A nossa vontade se une à sua vontade. A mente se torna uma só com a sua mente. Os nossos pensamentos são levados cativos a Ele. E aí, nós vivemos a sua vida. Isto é o que significa estar vestido com as vestes de justiça. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele não vê as vestes de folhas de figueira. Ele não vê a nossa nudez e a nossa deformidade pelo pecado. Mas Ele passa a enxergar o seu próprio manto de justiça, que é a obediência perfeita à lei de Jeová. Este manto, o próprio caráter imaculado de Cristo, é oferecido gratuitamente a todo ser humano, mas todos que o receberão e usarão aqui. Em Apocalipse 3:5 nos diz: Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não riscarei seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Em Colossenses 1:27 nos diz: Cristo em nós, a esperança da glória.
Então não existe, meus queridos, outra maneira de viver. É somente Cristo em nós. É vestir as suas vestes de justiça. É permitir que as vestes brancas, alvejadas lá na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro, nos cubra a nossa imundice, a nossa sujeira, a nossa nudez e nos apresente diante do Pai.